Por que projetar então em BIM? Então, em cima de tudo que eu disse, eu vou aplicar diretamente para o nosso propósito principal, né? Então, nós temos aqui, ó, à esquerda, o projeto estrutural. Então, durante muitos anos, nós trabalhamos com essas ferramentas computacionais, por exemplo, o EBERG, o TQS da mesma forma, CIPECAD, né? Onde a gente tinha, numa interface gráfica, a possibilidade somente de projetar o estrutural sem ter a visão dos outros projetos, das outras disciplinas. Ainda é realidade para os outros softwares, né? Ainda estão migrando. Mas o EBERG saiu na frente, juntamente com o TQS também, e está evoluindo muito nessa questão de metodologia BIM. Então, o que nós temos hoje com essa mudança? Nós temos aqui o projeto estrutural, elétrico e hidrossanitário, visualizando todos eles numa única interface gráfica. Embora o meu projeto não é o hidrossanitário, não é o elétrico, mas eu consigo visualizar o projeto, como ele será executado. Com isso, eu posso eliminar problemas que possam acontecer, que naturalmente acontecem na hora da execução. Então, essa imagem, isso é novo. É novo. Durante muitos anos, nós trabalhamos apenas com essa imagem aqui à esquerda, exclusivamente com o que a gente estava produzindo, né? Elaborando, que era o projeto estrutural, somente a visualização dele. Hoje não, hoje nós temos essa aqui. Hoje a gente já pode visualizar como a nossa caixa d'água vai ser posicionada de forma muito próxima do que vai acontecer. Definir o carregamento, por exemplo, dessa caixa d'água em uma região correta. Então, o nosso objetivo aqui é mostrar exatamente como que essa ferramenta, que no caso é o EBERG, trabalha, né? E volto a dizer, isso é novo, tá? Essas atualizações aconteceram há pouco tempo, mas de alguma forma aqui eu vou tentar mostrar como ele trabalha. Então, na sequência, eu coloco aqui, ó, projetos não compatibilizar, consequências e caos. Eu trago aqui algumas imagens de situações que a gente precisa evitar, mas que ainda acontece, infelizmente. Um furo numa viga. Olha aqui. Para essa tubulação aqui passar, sem dúvida nenhuma, a gente pode ter um comprometimento da capacidade importante dessa viga. Provavelmente algumas barras foram cortadas de aço, né? Eu perdi uma área de concreto que pode ser significativa aqui para a minha resistência, para a resistência dessa viga. Aqui eu tenho uma sequência de furos, tubo de 100 milímetros de diâmetro, né? Não é permitido fazer desta forma esses furos. Nós temos aqui novamente, ó, aqui poderia evitar muito bem trabalhando com o shaft, né? Onde a gente pode fazer um furo aqui na laje, passar toda essa tubulação, ao invés de estar comprometendo aqui a concretagem, né? Nós temos muita armadura aqui na zona tracionada dessa viga. Nós temos uma outra imagem aqui de uma laje onde foi cortada, a gente visualiza até as barrinhas de aço. Então, a gente pode evitar tudo isso. De que forma? Tendo a possibilidade de visualizar os outros projetos. Como é que eles estão posicionados? Como é que essas tubulações estão posicionadas? E o que ele faz? E aí eu coloquei como execução de projetos compatibilizados. Colisão versus solução. Então, ele identifica, na elaboração do projeto, por exemplo, uma tubulação colidindo com a viga. Então, base do furo a menos de 10 centímetros da face da viga. Então, a possibilidade de colisão aqui com uma armadura, ela é grande. Então, não é permitido.
O que a gente deve fazer aqui? Primeiro, o programa permite você identificar a situação. E aí, você tem que fazer o quê? Duas saídas. Primeiro, comunicar. Você pode comunicar ao projetista hidráulico dessa colisão. Ele pode aqui assumir uma outra posição. Segundo, que na maioria das vezes a segunda opção é o que a gente deve adotar. Aumenta a altura dessa viga. Faz com que esses 10 centímetros passem a ser 20 centímetros, aumentando mais 10 para baixo. E com isso eu vou poder fazer o furo. Então, muitas vezes a gente precisa alterar a geometria mesmo da nossa peça. Se eu tenho uma viga de 40 centímetros, eu estou com uma situação como essa aí, uma tubulação colidindo com a zona tracionada, onde eu tenho muita armadura e não é possível fazer esse furo, aumenta a altura da viga. Vamos antecipar isso, ao invés de deixar lá para a execução, fazer um furo inadequado, colidir com uma barra de aço, uma região tracionada aí, né? Aqui, ó, uma outra situação, né? Extremidade dentro da viga, mais angulação inválida, essa angulação é inválida, então comunica ao projetista para que ele possa dar uma outra solução. Então, mais uma vez, ó, furo aqui, ele avisa que não é possível, né? Posição inválida em relação às faces da viga, furo na mesa da viga também, né? Então, ele identifica. O bom de tudo isso é que ele identifica. E a gente tem que dar uma solução, tá bom? Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Então, nós temos aqui a interface gráfica do EBEC. Nós vamos aqui em arquivo, novo, e agora nós temos essa outra opção. Então, isso foi criado há pouco tempo. Essa opção de baixo é nova edificação com modelo externo. Então, criar um novo modelo utilizando o modelo externo. Então, o IFC, por exemplo. A gente vem aqui, tá ok. Tem a possibilidade aqui de você importar modelos 3D, Q3D. Esse Q3D é quando você faz um projeto estrutural, um projeto elétrico, hidráulico, esgoto, né? Usando, então, os programas da AutoQI, que chamam lá de QI Builder. Esses QI Builder, esses programas vinculados ao QI Builder, geram esse tipo de arquivo. Mas no nosso caso, a gente quer o IFC. Então, a gente vem aqui e muda. IFC. Aí, vamos procurar onde está. E aí, eu vou buscar o IFC que eu quero. Seleciono. E aí, nós vamos dar nome. Então, nome. Vou colocar aqui projeto estrutural. Vamos procurar aqui a pasta. Eu quero criar onde? Quero criar aqui, no local específico. Eu escolho a pasta. Na sequência, eu dou o nome. Mini curso. Na sequência, critério de projeto. Eu posso ter um critério a partir do momento que eu já fiz outros projetos. Eu posso criar um projeto, tem um arquivo específico para isso, para ver todas as configurações daquele projeto que eu posso replicar para um outro semelhante. Nesse caso, eu vou deixar nenhum. E o modelo externo está vindo exatamente dessa pasta. Então, eu vou na sequência, avança. Olha só essa diferença que nós estamos presenciando agora. Eu não precisei criar nada. Térreo, superior, cobertura, teto reservatório. O IFC já traz isso. Isso é feito lá no Revit, por exemplo. Tem outros programas que trabalham com a elaboração, então, de projeto arquitetônico. Então, esses pavimentos, automaticamente, eles vêm conforme o que foi definido lá no arquitetônico. Então, a gente não se preocupa mais. O único cuidado que a gente deve ter é que esse projeto arquitetônico, ele já é acabado, já está pronto. O que nós estamos fazendo agora, a nossa etapa, é o estrutural. Portanto, a gente deve ter cuidado com alguns detalhes. Quais? Primeiro, o térreo aqui,
a gente deve colocar o nível do nosso baldrame, são as vigas baldrames ali, com deslocamento em relação à arquitetura, um deslocamento para baixo, simulando o quê? O contrapiso. E aí você estabelece, vamos imaginar, menos 5 centímetros, já considerando a minha estrutura, as vigas baldrame um pouco mais abaixo, tendo em vista que o projeto arquitetônico já traz o contrapiso definido, tá bom? Mas quando a gente coloca menos 5 aqui, a tendência do pavimento superior é crescer, para manter a mesma altura de piso a piso. E aí o que vai acontecer? Vai passar de 332.5 para 337.5. E a gente vem e faz uma alteração, um ajuste, 332.5. Pronto, ele voltou o que é. Nós conseguimos rebaixar somente, então, o pavimento baldrame, os 5 centímetros, fazendo a previsão do contrapiso. Uma outra observação, teto do reservatório, 305. Ele pega, de fato, toda a cobertura, inclusive a cumieira. Mas nós não vamos fazer o projeto estrutural na cumieira. A gente tem que fazer abaixo, que será, então, por exemplo, a laje de cobertura desse teto reservatório, ou então a viga, enfim. Então, a gente tem que ir lá no projeto, no projeto arquitetônico e ter essa informação. E aí eu vou colocar aqui 20 centímetros. Então, se eu vou colocar 20 centímetros, diminuir 20 centímetros, já que vai estar abaixo da cumieira, eu vou colocar aqui 285. E na sequência eu vou avançar. Quando eu avanço, aí o que eu tenho que fazer? Como eu vou estar importando uma maquete, e ela vem como um elemento, um bloco, um grande bloco, né? Eu preciso planificar. O que é planificar? É gerar os níveis dos pavimentos, de forma a gente ter um plano de corte de cima para baixo, pegando o pavimento que nós queremos daquelas informações do pavimento, para a gente poder lançar, então, os pilares, as vigas, né? Então, a gente precisa disso, planificar os pavimentos. E aí, qual é a recomendação? É trabalhar sempre com a metade dessa medida. Essa planificação tem que ter uma altura em relação ao piso que possa pegar as aberturas de janelas e portas. Então, se a gente planificar a metade da distância de piso a piso, a gente consegue pegar todos, então, as aberturas. Então, aqui, vamos colocar aqui 150, 150, 150, aqui também 150. E, na sequência, a gente tem o corte inferior. Perceba, nós vamos planificar, tem um corte aqui no pavimento. Mas eu preciso saber aonde vai até esse meu corte, de forma a pegar também a espessura da laje. Então, vai ser um ponto negativo por pavimento. Então, eu posso vir aqui, ó, coloco o ponto 15, menos 15 centímetros. Se eu faço uma previsão de espessura de laje de 10 centímetros, 11, 12, eu coloco menos 15, o meu plano de corte, até onde ele vai, ele está aqui em cima, aproximadamente 1,5 m. E eu vou até menos 15. Eu vou pegar todas as aberturas, inclusive a laje. E eu coloco menos 15. Menos 15. Menos 15. Pronto. E dou OK. Agora ele vai importar o 3D, demora um pouquinho, ele vai planificar para que eu possa ter, então, as informações do plano. Então, está planificando agora, modelo 3D, ó, é isso que ele está fazendo. Por isso que essas horas é bom a gente ter uma máquina com maior tempo, um melhor processamento, né? Diminuir esse tempo. Planificou, importou. E automaticamente o que a gente tem agora? Modelo 3D, porque nós já temos aqui o projeto arquitetônico, que é o IFC que eu puxei com o nome projeto arquitetônico, que já veio para cá. Então, quando a gente visualiza o 3D, o pórtico 3D, nós só vamos visualizar o quê? Só o arquitetônico.
Está aqui, ó. Hoje a gente já consegue, então, visualizar o projeto arquitetônico dentro da interface gráfica do eBERIC. Isso é novo.